Também a governança corporativa tem o que nós chamamos aí de pilares básicos. Pilares é o que sustentam toda a estrutura. Então, nós temos a questão da propriedade, do conselho de administração, da diretoria executiva, muitas vezes representada pelo CEO, né, que é o principal executivo da organização, o presidente dela, ou aí a auditoria independente. Então, vamos ver um a um o que significa. A propriedade são os donos da empresa, os sócios ou ainda acionistas, aqueles que detêm algum tipo de valor da organização. O conselho de administração, independentemente da forma societária, que a empresa pode ser tanto aberta quanto fechada, a empresa deve ter um conselho administrativo. Qual que é o propósito dele? Proteger o patrimônio e maximizar o retorno do investimento dos proprietários, agregando valor ao empreendimento. Nós nunca podemos esquecer que, embora a organização hoje esteja sendo cobrada com as questões de responsabilidade socioambiental, ela tem uma responsabilidade muito grande, responsabilidade primeira, que é realmente dar retorno aos sócios, aos proprietários. Afinal, eles estão assumindo o risco do negócio, eles têm direito a isso tudo. Certo? Então é importante a gente pensar que não é erro, não é pecado o investidor, os proprietários visarem o lucro. É muito saudável, é salutar, é isso que vai garantir crescimento e desenvolvimento das organizações. Então é importante ter esse olhar. Ele também deve zelar pela manutenção das crenças, das intenções dos proprietários e dos valores da empresa, os quais devem ser discutidos, aprovados e revistos em reunião do Conselho Administrativo. Este deve fiscalizar a gestão dos diretores, CEOs, sendo que o acúmulo de cargos deve ser evitado. Conselheiros e diretores, se forem a mesma pessoa, com certeza nós vamos ter conflito de interesse, porque se ele é o diretor e está na mão deles uma série de decisões que poderá interferir em favor dele próprio, ele poderá então estar causando algum problema para os acionistas, né? Porque nós vamos ver mais à frente, falando dos conflitos de agência, desses conflitos de interesse que existe, eles devem ser evitados, porque facilidades para que isso ocorra existem e muitas. Então, as organizações, a partir de um conselho de administração em que ficam separados esses cargos, existe um risco muito menor de se ter problema. O principal executivo, ele é eleito e destituído do cargo pelo Conselho de Administração e deve executar as diretrizes por ele fixadas, que são as competências que ele precisa desenvolver. Aqui já dá para perceber a razão pela qual um conselheiro não pode ser o próprio diretor, porque ele não vai se admitir, depois se demitir, porque haverá, claro, muito conflito de interesses aí no meio disso. Deve responder pelo desempenho e pela atuação da empresa, que são as prestações de contas. Deve prestar todas as informações de real interesse, obrigatórias ou espontâneas, para os proprietários e para as partes interessadas. Envolve, então, transparência. O principal executivo tem uma série de situações importantes, mas tem também a auditoria independente. Aí vem a questão, é um órgão externo à organização, isento de conflito de interesses e que tem como atribuição verificar se as demonstrações financeiras refletem de fato a realidade da organização. Então, toda organização que visa as questões de governança corporativa precisam ter uma auditoria independente que façam a validação daquelas informações que ela está prestando. Há que ter uma transparência muito grande nessa prestação de contas, porque isso, validado pela auditoria independente, que não tem nada ligado com a organização, não pode ser funcionário, não pode ter sido funcionário, não pode ser casado com pessoas de dentro da empresa, enfim, não pode ter nenhuma relação com essa empresa para garantir realmente essa independência na hora de fazer a validação dos documentos. Isso é de uma relevância ímpar para garantir que existe realmente dentro da organização
a vontade de fazer com que as pessoas conheçam o como ela está, em que ponto ela está, o quanto ela é lucrativa ou não. Na prática, nos próximos slides, que representam a estrutura organizacional de uma empresa, será possível observar a dinâmica desses pilares básicos que sustentam os princípios de governança corporativa. Bom, aqui, como nós podemos ver, nós temos transparência, equidade e prestação de contas e responsabilidade corporativa. Mas tudo isso está ligado aos fatores fundamentais do gestor: planejamento, organização, o comando e o controle. Como balizar tudo isso dentro das questões de governança? Os sócios, eles estão logo acima da estrutura da organização. Eles têm ali, eles que mantêm, eles que têm os recursos, eles que correm os riscos da organização. A auditoria independente, o conselho de administração e o conselho fiscal, eles estão ali para realmente supervisionar, para orientar, para organizar todas essas questões dos princípios fundamentais da governança, quanto ao diretor executivo, que cabe a esse diretor executivo, como nós vimos, uma série de ações e responsabilidades, porque toda a estrutura organizacional está abaixo dele e vai se reportar a ele. Então, tanto a área comercial, de finanças, de operações, tudo isso está sob a orientação, sob a batuta desse executivo. Então, essa é uma estrutura fundamental. Agora vamos ver como que funciona. O conselho e a diretoria, nós temos então os administradores. Os sócios indicam os conselheiros de administração, os quais prestam contas a eles. O conselho de administração escolhe, orienta e fiscaliza a diretoria, bem como cria os comitês específicos, se houver necessidade de comitês específicos para ajudar a organização na resolução dos seus mais diversos casos que pode acontecer no dia a dia. Quanto à auditoria independente, elas ajudam o conselho a fiscalizar a diretoria, porque o conselho já está fazendo essa fiscalização, mas o conselho ele está ligado com a gestão da organização, né? Porque na verdade eles são indicados pelos acionistas e tudo mais. Agora, uma auditoria independente, ela vai ajudar a fiscalizar se o que acontece nessa hierarquia a partir do diretor executivo está realmente condizente com as práticas legais, com as práticas saudáveis de uma gestão. O conselho fiscal. Os sócios também indicam os conselheiros fiscais, os quais prestam contas a eles. Dentro dessa estrutura, nós já vimos que aqui nós temos essas condições todas que estão subordinadas aos sócios. Por indicação dos sócios, eles estão aqui. E tudo isso aqui para poder trabalhar. Não serão diretamente os sócios a falar com o executivo, mas esse grupo de pessoas, né, esses conselheiros, auditores, é que estarão prestando todo esse auxílio ao gestor para que ele faça a melhor gestão. O Conselho Fiscal, ele controla a administração como um todo. Então, vocês vão observar que envolve dentro do Conselho Fiscal o Conselho de Administração e o Conselho Executivo também, os diretores executivos da organização.